Nossa obrinha começa com uma garota sentada em cima do Protinha enquanto fuma tranquilamente, mas logo ele começa a acordar, ainda meio grogue. Vendo isso, a garota se aproxima do corpo dele e sorrindo diz que parece que ele finalmente acordou. Surpreso, o Prota se pergunta onde está e o que está acontecendo. Assustado com a situação, ele faz o que nenhum outro faria e pula da cama rapidamente. A garota, zombando dele, pergunta se o efeito de uma coisinha que ela deu pra ele já havia passado e comenta que ouviu dizer que as pessoas acordadas seriam mais interessantes. Nesse ponto, o nosso Prota começa a perceber o que está acontecendo e logo entende que foi reencarnado. Então, ele se lembra que há 300 anos havia entrado por acidente no mundo das fadas no Monte King Kong. E desde então, havia começado sua jornada de cultivo. Durante esses 300 anos, ele havia trabalhado sem parar, buscando conhecimento, praticando todos os dias até se tornar um cultivador de espadas. Ele também se lembra de quando finalmente atingiu seu objetivo, mas percebe que havia falhado em alcançar o reino eterno e que, ao que parecia, havia aberto um portal no espaço-tempo, que o fez voltar para a Terra quando ele tinha apenas 17 anos. No entanto, o Prota não reconhece a mulher à sua frente, nem entende o que ela quer. Percebendo a confusão dele, a espertinha chama o Prota de querido e pede para que ele não fique tímido e volte para a cama. Porém, o Prota faz uma escolha ruim, ele se veste e explica à garota que havia acontecido um mal-entendido entre eles e que ele precisava sair rapidamente. Sem aceitar, ela se apresenta como Ye Chang. Ela diz que não vai deixá-lo sair e que o Protinha estar ali com ela já seria uma bênção para ele e vamos combinar que ela nem tá errada. Mas ignorando a moça completamente, o Prota vira as costas e vai em direção à porta. Ye-chan não gosta da atitude do Prota e sorrateiramente se joga sobre ele, segurando o seu braço. Ele logo percebe o quão forte a garota é e tenta se soltar, e quando ele consegue, uma energia começa a emanar de suas mãos. Nesse momento, Ye-chan percebe que o Prota é diferente do que parece. Já ele pensa que o seu corpo não tem energia, então a própria garota começa a emitir algum tipo de energia e manda o protagonista voando pelo quarto. Depois disso, num cabideiro, o Prota vê seu uniforme escolar e decide que precisa sair dali. Ele pega o uniforme e começa a correr. A garota, ainda fumando, pensa que tudo aquilo foi interessante e que permitiria que o Prota escapasse dessa vez. Mas, sorrindo, ela também pensa que Chungking é seu grande cavalo branco e que ele ainda será dela. A cena corta para quando Chungking, nosso Protinha, já está do lado de fora e está observando a cidade. Mais uma vez se tornando consciente de que havia voltado 300 anos no passado, ele se sente aliviado de ter retornado para a Terra e pensa em seu pai, sua mãe e sua irmã e que finalmente poderá revê-los. No entanto, algo chama a atenção. Quando ele ouve uma mulher dizendo a um homem que ele era realmente problemático, enquanto diz que era só uma bolsa e que ele não deveria chorar por isso, essa mesma mulher ainda diz ao cara que ele poderia parar de chorar, porque naquele dia ela compraria a bolsa para ele. O homem dela então a abraça todo carinhoso. Observando esse comportamento, o Prota fica sem entender nada, sentindo vergonha alheia, mas de repente uma pessoa se aproxima e diz para Chungking sair do caminho. Virando-se para trás, o Prota percebe que é uma mulher musculosa carregando 2 sacos de cimento e que ao redor havia outras mulheres trabalhando em um tipo de construção civil. Em choque, o Prota se pergunta o que aconteceu e pensa que as pessoas dali eram muito diferentes em relação ao que ele se lembrava. Por isso, antes de tudo, o Prota decide ir numa biblioteca e lá encontra um livro que explica que, na antiguidade, ocorreu um desastre que mudou as condições físicas das mulheres, tornando-as mais inteligentes e fortes. E durante esse período, uma mulher criou uma doutrina que basicamente respeitava as mulheres mais do que os homens. Essa mudança também afetou o poder imperial e levou o imperador da época a perder seu trono, voltando para o século XXI. Claro que tudo isso impactou o mundo moderno, e assim, a noção de respeito pelas mulheres em relação aos homens era completamente diferente do passado do Prota. Dessa forma, existia a ideia de que as mulheres são superiores aos homens até aquele momento. Por exemplo, nessa sociedade, quando um homem casado decide se divorciar, é o homem que é divorciado. Além disso, neste mundo, é normal que uma mulher persiga um homem que é de seu interesse.
fechando o livro. O Prota acha que isso é ridículo, mas pensa que algumas pessoas nesse mundo realmente devem ser assim pelo que ele viu, sem imaginar que essa é a regra para geral. Daí, já vemos que a casa do Prota segue as regras, quando a cena mostra o pai do Prota limpando a casa. Ele para quando percebe alguém abrindo a porta. Quem entra no apartamento é Chungin, que fica maravilhado ao finalmente ver seu pai novamente e sem pensar duas vezes vai até ele e o abraça. O pai do Prota, que se chama Lian Tu, fica sem saber o que estava acontecendo, já que para ele o filho só havia ido até a escola. Mas quando o Prota o abraça, ele sente um cheiro no cabelo do filho e fica chocado ao perceber um perfume diferente. O pai pergunta a Chungin se ele conheceu alguma mulher e diz ao Prota que como ele era bonito, seria perigoso ele estar com uma mulher, ainda que fosse apenas uma colega de classe e que ele deve permanecer atento. Pegando o jornal, o pai do Prota menciona uma história sobre um garoto de 15 anos que acabou se metendo em encrenca porque confiou em uma colega de classe e diz que agora esse menino não teria futuro. Sem entender nada, o Prota começa a se perguntar sobre o que ele está falando. Preocupado, Lian Tu pergunta ao filho se ele sabe o quão horrível isso é. Ele também menciona que a irmã do Prota passou o dia todo jogando videogame, não conseguiu um emprego e que ela não tem experiência nenhuma. Querendo acalmar o pai, o Prota disse que o entende e que ele não precisa se preocupar. Chungin então muda de assunto e pergunta onde está sua mãe. Suspirando, o pai responde que a mãe dele ainda está tratando de negócios e que agora que o trabalho dela não vai bem, tem sido realmente difícil. Querendo escapar dessa conversa, o Prota diz ao pai que vai chamar sua irmã para comer. Sem saber o que o espera, o Protinha vai abrindo a porta do quarto da irmã e a vê assistindo algo no computador. Ainda de longe, ele ouve ela dizendo ao streamer para tirar a roupa rapidamente. E não para por aí, a irmã dele começa a dizer várias coisas nada decentes e tem uma caixa de lenço super suspeita ao lado dela. Vendo essa cena horrível, o Prota simplesmente fecha a porta, completamente envergonhado. Ele se pergunta o que raios está acontecendo? E se isso por acaso é um sonho e solta um grito alto, isso faz com que a irmã dele pule da cadeira e grite de volta perguntando o que está acontecendo, enquanto sai do quarto, só parcialmente vestida. Ainda desconfortável, o Prota comenta que já é hora de comer e pergunta se, por acaso, ela estava assistindo a algum tipo de filme adulto. A irmã dele simplesmente responde que esses filmes não funcionam mais para ela e que as transmissões ao vivo agora são melhores. Ela explica que estava assistindo a um cara musculoso se mostrando. No entanto, ela avisa ao irmão que isso não é para meninos como ele e volta pro quarto e o Prota fica só parado com uma cara de quem viu o fim do mundo. Algum tempo depois, no final do dia, sua irmã vai até a sala dizendo que vai sair para jantar com suas amigas e que voltará mais tarde e pede dinheiro ao pai deles. O pai pergunta o que ela quer dizer com isso e a filha argumenta que precisa de dinheiro para sair e passar um tempo com as amigas. O pai fica completamente irritado e começa a repreendê-la. Ele diz a ela que é melhor que ela comece a estudar e fala que se pelo menos ela tivesse a metade da gentileza do irmão, eles não precisariam se preocupar tanto. Com o dinheiro na mão, a garota pergunta o porquê ela deveria ser como seu irmão e comenta que ela tem que lutar por si mesma, enquanto o irmão iria se casar com uma mulher rica no futuro. Depois disso, ela se despede, enquanto o pai a repreende dizendo para não gastar tudo o que ele havia dado. Vendo isso, o Prota pergunta ao pai se está tudo bem deixar ela ir. Comendo uma maçã, o pai explica que como ela é uma mulher, ele não pode restringi-la como faz com o Prota, porque apesar da má atitude da irmã, as mulheres sempre têm que trabalhar e ganhar dinheiro. Chocado, o Prota percebe que o mundo que ele está é realmente invertido por completo. Depois disso, é só você ir nos comentários e pedir a continuação da história do nosso Protinha. O canal tá novinho, então dá aquela força aí, rapaziada, segue, curte, compartilha e estou aberto a sugestões. Fui!